Situação por causa de quê? Desobediência. E por quê, irmão? No versículo 2, ele já começa a falar que ele estava andando ao redor do vale. Mas o Senhor não tinha colocado ele no meio? Agora o Senhor bota ele do lado de fora da situação. Ele está dizendo, olha só, você faz parte desse povo, mas há um diferencial em você, Ezequiel. Você ouve a minha voz. A diferença de Ezequiel para aquele povo era que ele parava para ouvir e atender o chamado que o Senhor tinha para ele. E ele manda Ezequiel fazer o quê? Andar em redor do vale. Ou seja, eles estavam assim, olha, em constante movimento. A situação estava na frente dele, ele estava em constante movimento. Ele não estava assim, irmão. Ele não estava esperando o tempo passar, ele não estava de braços cruzados esperando um milagre divino, porque Deus queria usar ele. Ele estava em constante movimento. O nosso problema é que a gente quer viver numa inércia espiritual. O que é inércia? É uma lei física que fala que um corpo tende a permanecer parado até que nele seja imposta uma força. Ou o contrário, tende a se manter em movimento até que alguém o pare. Esse púlpito foi colocado aqui. Se passar 1000 anos, ele ainda vai estar aqui. Se ninguém chegar aqui, chegar ele um pouquinho para o lado. Então, talvez você esteja passando por situações na sua vida que você está numa inércia, parado. Você não consegue caminhar, você não consegue prosseguir, você não consegue abrir a sua boca para pedir, buscar respostas em Deus. Mas o Senhor está impondo uma força sobre você nessa noite. Aleluia! Nessa noite você vai começar a caminhar. Quer viver as bênçãos de um profeta? Começa a agir como um profeta. O profeta não permanecia parado. Não fala que ele parou em nenhum momento, ele continuava se movimentando. Não adianta você ficar aqui de braço cruzado olhando para mim, esperando que do céu desça uma revelação. Você fala assim, eu recebo, mas se você não muda o seu comportamento, você vai chegar em casa, vai continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes e nada vai acontecer na sua vida. Comece a mudar o seu comportamento agora. Não é amanhã. Para de procrastinar. O nosso problema é querer procrastinar o que o Senhor tem pra gente. O que é procrastinar? Sempre deixar para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. É Deus. Então, irmão, ficar parado nunca é uma opção. Fala uma pessoa que está do seu lado, irmão. Ficar parado nunca é uma opção. Aleluia. O versículo 3 ele diz assim: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Isso aqui o Senhor está perguntando a Ezequiel. Ezequiel, tu acredita? Tu tem fé? Ezequiel, você tem fé que esses ossos podem reviver? Ele está dizendo, irmão, tu acredita que a tua família pode ter salvação? Tu acredita que essa saúde pode ser restaurada? Aleluia! O Senhor precisa de pessoas, de discípulos que acreditem que algo pode acontecer. Porque não adianta, irmão, você está vivendo um processo e você mesmo não acredita naquele processo. Você vive falando, ih, meu filho? Tem jeito não. Ih, já era. Ih, meu esposo bebe há tanto tempo, não vai parar agora. Irmãos, cadê a fé no Deus que está aqui presente? Por que você não abre a sua boca e busca respostas nele? Ele está aqui, o dono da casa está presente. Ele só está esperando você falar com ele. Ele só está esperando você falar com ele. Você não tem que só ouvir, você tem que falar, verbalizar, você tem que falar, você tem que pedir. Como ele vai saber o que você quer se você não fala? Não é mesmo? E ele fala, poderão viver esses ossos? Aí entra a questão, ó, do olhar profundo do Senhor. Ele sabe como a sua situação começou. Se ele te colocou para tratar algo com você, ou se você se colocou por falta de discernimento vindo dele. Sabe como esse processo está decorrendo, mas ele já está cuidando do fim do processo. Aleluia! Você está aqui hoje, mas ele já está cuidando lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 1 mês, não importa. Mas ele já está cuidando, porque ciclos se encerram. Você não vai viver nesse deserto para sempre. Deserto não é lugar de habitar, deserto é lugar de passagem. Aleluia! É aprendizagem. Você não vai ficar para sempre nessa situação, não. Mas persevera, o que vai definir o seu final é o que você está fazendo hoje.